E hoje, eu e a Van estamos aqui no Plenamente Nutrida com uma convidada muito especial pra gente, a Sara, que é uma das nossas colaboradoras aqui do estúdio, que dá aula com a gente, que trabalha com a gente nessa nossa pegada de viver mais presente. E ela tá aqui um pouquinho hoje para falar com a gente sobre férias. O que fazer com as nossas crianças nessas férias? Vem com a gente para ver um pouquinho. Férias. O que afinal nós vamos fazer com os nossos filhos? Será que é uma alegria ou será que é o momento de deixar todo mundo de cabelo em pé? Hoje, pessoal, nós estamos acolhendo uma pessoa muito especial, que é a nossa querida e amada Sarinha. Faz parte da equipe aqui do Viver Mindfulness, ao meu lado, ao lado da Gabi, e nós vamos deixá-la se apresentar para vocês. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Sara, sou pedagoga de formação e atuo como instrutora de Mindfulness e Yoga para crianças, junto com a Gabi, junto com a Van. E agora, nesse período de férias, o que fazer com as crianças, né? Algumas famílias conseguem conciliar a data de viagem com uma programação especial com os filhos, mas outras famílias também acabam tendo o seu momento de trabalho e a sua rotina constantemente. Porque na verdade, né, as crianças saem de férias, mas os pais continuam naquela rotina do dia a dia. Então o que cabe nessa hora? Se desdobrar para encaixar essas crianças na vida que continua a fluir. E aí, Sara, como que a gente pode levar isso? Existem muitas programações, né? Algumas escolas oferecem colônias de férias, algumas oficinas, programas, mas e dentro de casa? O que podemos fazer? Conciliar algumas atividades, convidar a criança também a trazer o interesse dela. Filho, o que você quer nessas férias? Quais são os programas? Ir ao cinema, à sorveteria? Como que a gente pode englobar as crianças também nessas decisões? Sim. Porque muitas vezes o que acontece, né? Os pais vão sempre propondo coisas, mas na verdade deixam de fazer essa pergunta, né, Sara? Do que a criança gosta? Será que no momento de férias delas, elas também não querem ficar fazendo? Só um pouquinho de nada? Né? O tal do nadismo. Exatamente. E ter esse tempo do nada. Será que esse tempo do nada não traz aquela criatividade que a criança precisa ter? Aquele contato com a vida acontecendo? É o ócio criativo, né, Gabi? Tão importante que a neurociência fala tanto, né, Sara? Acho que é legal até você talvez trazer um pouquinho disso pra gente. Isso. A criança, ela precisa ter esse momento de nada a fazer, principalmente de desconexão com a tela, né? Visto que o momento, aqui a gente tem contato com várias crianças e quando eles estão frente à tela, é incrível, porque desconecta do mundo. Então fica em silêncio, a chamada de atenção fica mais lenta, a criança não consegue, né? Ela não está ali presente, ela se conectou com o mundo virtual. Então uma desintoxicação também da tela nas férias é maravilhoso. Gente, eu vi uma pesquisa falando que o fato de você deixar uma criança 48 horas distante de qualquer tela já muda esse tempo de reação da criança para as coisas e as reatividades de uma maneira assim absurda. Muito legal essa pesquisa, né? Muito legal. E tem também, Gabi, uma pesquisa que eu até li ontem falando sobre o contato com a natureza. Por 48 horas, o nosso cérebro é como se ele fizesse um reset de descanso, de ativação de partes que são necessárias para a gente cultivar, que envolvem foco, memória, criatividade, regulação emocional. 48 horas. Ah, Van, mas eu não tenho como viajar para algo, né? Para um lugar de natureza. Gente, natureza é ir ali na pracinha, tomar pisar banho na grama rua, no fundo de casa. Olhar para a árvore, sentir a grama, né? Sentir a grama. É mais simples do que o que a gente pensa, na verdade. Aqui mesmo na nossa cidade, a gente já foi num lugar que é muito legal, que é até um convite para fazer os pais irem até lá. A gente tem o Parque Baguaçu, que é muito legal, né, Sara? A gente chegou a levar as crianças lá uma vez. Tem algumas cachoeiras ali, tem muitas árvores. Que é o quê? Daria para fazer o quê? Um convite para fazer, às vezes, uma coleta de coisas da natureza, fazer uma colagem. Uma pintura ali no local, um desenho. O que eu vejo, como eu vejo, né? Porque é isso. Esse tempo de tela, o que eu percebo, né? Eu não lido diretamente com crianças. A minha parte é cuidar dos adultos, mas as meninas estão diariamente. Hoje a gente tem aqui no estúdio 70 crianças, mais ou menos, que elas abraçam tanto no eating quanto no mindfulness e no yoga.
E o que eu percebo, né, através de estudos e até da conversa com as meninas, é que cada vez mais as crianças têm vivido numa bolha, como se aquilo fosse parte da realidade da vida. E na verdade a nossa vida é isso, é entrar em contato com o mundo acontecendo e não só fechado dentro de um quarto. Então quando as crianças não têm nada para fazer, e isso para elas significa não tem obrigação de escola, não tem que ir para natação, papagaio e periquito que a gente coloca, né, o filho em 1000 coisas, elas simplesmente se joga em cima de uma cama e pega um tablet. Amiga, mas será que isso daí não é muito reflexo do dia a dia e vida dos pais também? É isso que a gente precisa ficar bem atento nessa área. Porque você na maior parte das vezes, o que acontece? Quando os pais chegam em casa também e precisam daquele momento de caixa do nada, eles mascaram essa caixa do nada com o quê? Aqui, ó. Com passar a tela, rolando o feed, rolando as telas infinitas. E o que a criança acontece? Ela vê isso. Ela aprende, né? Os nossos filhos, eles aprendem. Eles são esponjas, vendo, né? E não ouvindo. Neurônio espelho, exatamente. E aí pode surgir também uma outra questão. Mas como eu vou criar? O que eu vou oferecer para o meu filho, né? Por exemplo, saindo um pouco das atividades estruturadas, daquilo que a gente busca fora. A gente poderia criar alguns rituais. Então, por exemplo, oferecer um cantinho do livro, deixar disponível ali para que durante a semana e durante esse momento de férias as crianças também possam criar. Então é possível também com materiais não estruturados, por exemplo, materiais recicláveis. Você falar, filho, amanhã vai ser o dia que você vai poder brincar do que você quiser com esses materiais que eu vou deixar disponível. Porque algumas crianças têm dificuldade mesmo de direcionar o tédio, não né? sabe Eu não nem sei escolher, o que fazer, né? E frente a esses materiais, o que eu vou fazer? Então, talvez modelar um pouquinho o filho, olha, com isso você consegue construir um castelo e deixar que a partir dali a criatividade se exale e transborde. E uma sugestão que eu quero deixar para vocês é que bem no início das férias vocês possam criar junto com seus filhos uma caixa de férias. Então, algumas ideias. Pegar junto com a criança alguns jogos que a criança goste. E é legal aqui também que o pai deu uma sugestão. Então, algo que o pai também gosta aqui. Às vezes trazer uma memória de alguma coisa que o pai gostava de fazer na infância, não pode ser? Alguma brincadeira que fosse, tipo, bem característica do teu tempo, trazer e falar pra criança, olha, eu amava fazer isso quando eu era criança, será que a gente pode fazer junto? Eles amam saber como era a nossa vida. Isso. E a gente não tinha disponibilidade de tanta tecnologia, então o quê? A gente criava, né? Então a gente pode fazer com que eles criem com a gente. E muito legal aqui também acrescentar, por exemplo, um álbum de fotos de quando a criança era pequena, reviver momentos dos avós, bisavós, trazer para esse momento de qualidade valores de vida, né? Para eles se trazerem essas raízes também, né? Exatamente. Então, um livro, pinturas de mandalas, agora os Bob Goods que estão na moda, um momento aqui para a criança poder estar junto com o pai. Bem mindful, inclusive, né? Bolinhas de massagem para fazer respiração, para brincar de jogar, ursinhos de pelúcia. Aqui também a gente pode colocar como sugestão uma vela cheirosa para acender no momento. Também temos essa bolinha que é uma bola da respiração, encontrada em vários lugares de fácil acesso. Creminho da massagem. Uma coisa que a gente trabalha muito aqui, que é muito legal, que eu tenho na minha casa e que eu sei que vocês também, que é o pote da gratidão. Que é legal vocês também construírem isso durante as férias. A cada dia, colocar aqui dentro um momento especial do seu dia. E muitas vezes vão ser, o que aconteceu de legal hoje? Não sei. Será que a gente não tomou um cafezinho gostoso juntos? Ou será que a gente não teve um momento de abraçar? E legal fazer isso, pessoal. Todo mundo faz da casa. Sim. E no final do dia, vocês compartilham todos. Papai, mamãe, filhinho 1, filhinho 2, filhinho 3. Qual foi o seu momento? Por quê? Porque isso também a gente inspira eles e eles nos inspiram a olhar para o simples da vida acontecendo e valorizar. Pode ser um ritual que venha não só para durar para o período das férias, né? Mas que seja uma coisa instituída para a vida do dia a dia da família, né? Com certeza, é super legal. A gente trabalha muito aqui com as crianças que as emoções nos visitam. E como a gente recebe uma visita? Sempre com um oi, entendendo por que ela tá ali, qual é a intenção dessa emoção, para que a gente também possa aprender com ela. E a gente sabe que logo ela irá embora. Vai passar. E ela vai passar. Muito legal, Sarinha. Você consegue trazer pra gente
um mini exercício de respiração que os pais podem se sentar ali no chão com as crianças quando elas estão se sentindo entediadas, irritadas ou entristecidas, e que vai ajudar a trazer um pouco mais de calma para esse momento e então voltar a reinar ali o agradável para desfrutar em família? Com certeza. Então a gente fala com as crianças que a respiração é a nossa varinha mágica, que a gente pode usar sempre que a gente quiser. E eu convido vocês agora a fazermos juntos uma prática. Então a gente senta confortavelmente, pode cruzar as pernas, pode ficar com os pezinhos tocando o chão e nós vamos fechar os olhos lentamente. Algumas crianças sentem dificuldade em fechar os olhos e a gente fala que é só por um momento, para olhar o brilho que tem aqui dentro da gente. Inspirando pelo nariz, nós vamos elevar os ombrinhos em direção às orelhas e soltar em um rá bem gostoso pela boquinha. Inspira novamente pelo nariz, elevando os ombros em direção à orelha e solta em som de alívio. E agora nós vamos trazer uma mãozinha em direção ao coração e uma mãozinha em direção à barriga. Inspirando, percebemos o ar entrando e aumentando a nossa barriga como se fosse um balão. E expirando, a gente esvazia e solta o ar. Inspira, eleva a barriga, enchendo como se fosse um balão. Expira, solta o ar lentamente. E vem trazendo a outra mãozinha em cima na direção do coração. Perceba nesse momento como está a batida do seu coração. É uma batida mais rápida? É uma batida mais lenta? Apenas observe sem querer mudar. E nesse momento, talvez você possa colocar a sua mãozinha no coração da mamãe ou do papai, ou de alguém que está junto com você nessa prática. Respirando. Lentamente venha colocando as mãozinhas sobre os joelhos, piscando algumas vezes e juntos vamos espreguiçar. Uma pequena pausa para poder sentir a respiração e o coração. E se autorregular, né, Sarinha? Essa pequena pausa, pessoal, ela tem um poder de nos autorregularmos, quer na criança, quer no adulto. Então vocês pais podem usar essa pequena pausa antes de se sentar para estar com essa criança, porque a gente sabe que a vida é corrida, mas que nas férias as crianças demandam mais tempo e muitas vezes a gente está cansado, estafado, preocupado, enfim. Tempo de qualidade, quando a gente fala qualidade de tempo de qualidade com os nossos filhos, esse tempo exige de nós presença. E uma maneira da gente olhar olhando, ouvir ouvindo, falar falando, abraçar abraçando essa criança, ainda que seja por 30 minutos que a gente tenha com eles, é antes nós nos autorregularmos do ponto de vista atencional e emocional. Deixar o mundo no mundo e se permitir estar aqui para essa criança que é o seu filho. Então façam também esse pequeno exercício que a Sarinha propôs, porque ele é excelente. E também pensarmos que esse momento de férias é um momento muito esperado pelas crianças. Então nós, como adultos, com o córtex pré-frontal mais maduro, né, mais evoluído, nesse momento a gente precisa também proporcionar para que esse momento seja um momento esperado, prazeroso para as crianças, torná-lo especial. E que quando eles chegarem lá na terceira idade, eles vão se recordar e contar para os netos desses pequenos momentos que eles tinham e que eram tão nutridores com vocês. A gente espera que esse pouquinho que a gente passou aqui para vocês hoje nesse capítulo seja muito útil e que vocês consigam colocar em prática nessas férias.
A gente vem com um coração cheinho para vocês e espero que vocês tenham sentido, não é mesmo, meninas? Exatamente. Um super beijo e uma Obrigada, ótima semana, Sarinha. gente. Obrigada, meu amorzinho.